Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar trabalhando junto com vocês a nossa revisão sem lacunas, tá? O conceito de divisão celular. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a célula, falamos um pouquinho sobre organelas celulares. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho da divisão celular. Como que essa célula se divide, como que esses organismos se dividem, né? Através de bipartição, através de fragmentação, através de reproduções, através da mitose, da meiose. Você lembra o que é mitose e o que é meiose? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos estudar juntos aqui para a gente poder, né, estar sanando aí qualquer problema, qualquer dificuldade junto com vocês, beleza, pessoal? Pessoal, a diferença entre essas duas porções, né, a mitose e a meiose, ela está relacionada com a divisão. Por exemplo, o bebezinho, ele começa bem pequenininho na barriga da mãe, vai crescendo, ele vai se tornando organismos complexos, né? E como que o osso transforma, né, naquela estrutura óssea dentro da barriga da mãe? Como que forma o cabelo do bebê dentro da barriga da mãe, ou musculatura? Tudo isso está relacionado pelos processos de divisão celular, né? Antigamente acreditava-se, né, que o homem colocava um homenzinho bem pequenininho dentro do útero da mulher e lá desenvolvia um bebê. Mas só que hoje a gente não sabe, não é hoje a gente tem a ciência, então hoje a gente sabe o quê? Que não é um homenzinho pequenininho, uma mulherzinha pequenininha, é o quê? Uma célula gamética, né? Ou seja, um gameto, o óvulo, o espermatozoide que vai fazer esse processo de fecundação. Porque o pessoal tinha, eles não tinham um microscópio para ver aquela estrutura pequenininha, então eles não sabiam, né? Então, ou seja, pessoal, nosso corpo ele precisa de dividir a célula, então a gente cresce, a gente começa pequenininho, vai crescendo, mas como que isso acontece? Através desse processo. Então, para que se divida, né, eu tenho o quê? Que células filhas, que as células filhas elas possam se reproduzir copiando a informação da célula mãe, né? Então, ou seja, tudo isso se baseia no processo aonde o quê? Aonde eu vou ter o quê, pessoal? Uma quantidade de informação para se dividir, ou seja, cada célula do meu corpo ela é um clone, ou seja, ela é uma divisão de uma célula anterior. Então, por exemplo, a célula do meu rosto ela se divide para se formar outra célula do rosto, porque ela tem informação que aquela célula ali vai ser do meu rosto. Então, ou seja, nessa imagem que é bem interessante, uma célula se divide em duas em quatro, né? E por aí por diante, ou seja, vai fazendo o processo de divisão. Aqui nós já temos o processo da formação de gametas, aonde uma célula vai se dividir aqui para formar um gameta, para formar os organismos. Vamos falar daqui a pouquinho melhor sobre isso. Então, na mitose, pessoal, o que é a mitose? Na mitose é um processo onde a célula vai se dividir, tá? Para formar o quê? Duas células filhas com o mesmo número de cromossomo da célula mãe. Então eu falei para vocês, pessoal, esse organismo ele fez a mitose. O que acontece? Aqui eu tenho a célula mãe, tá? Essa célula mãe, ela resolveu, falou assim, vou me dividir. Vou formar mais duas células, porque eu preciso dividir para aumentar aquela estrutura. Então, o que acontece? Ela replica o seu DNA, eu tenho dois aqui, ela replica esse DNA, essa célula sofre um processo, né, ali de divisão desse DNA, depois ela sofre ali um processo de fusão, ou seja, de fissão, ou seja, ela se reparte em duas células, e eu formei duas novas células com a mesma quantidade de DNA da célula mãe. Aqui, tá vendo aqui o DNA da célula mãe? Cada célula filha tem o mesmo material genético da célula mãe, ou seja, ela fez um clone de si mesmo, tá? Isso eu vou encontrar o quê? Em plantas, em animais, né? Para desenvolver o organismo, para cicatrizar, para crescer. Eu estou crescendo, eu estou multiplicando as minhas células. Ou seja, uma célula mãe se transformou em duas, e depois duas em quatro, e aí por diante. Vou crescer aquele organismo. Então, por isso nós temos o quê? O processo de mitose. Beleza, professor, mas e o processo diferente da mitose, né, da meiose? Nós vamos falar um pouquinho agora. Renovação celular, por exemplo. Não sei se vocês sabem, a cada 6 meses, 1 ano no máximo,
toda célula do meu rosto ela é trocada, ou seja, ela vai descamando, ela vai perdendo células. Aí, professor, então por que não é igual cobra? Cobra, quando ela perde a troca de pele, ela se renova, né? Não tem como a gente fazer isso, pessoal. Nós não reformamos porque você já tirou xerox de uma xerox? Tira uma xerox várias vezes de uma xerox. No final, aquela xerox vai ficando fraquinha, porque a gente faz cópias de cópias. Quando você copia algo de algo, ou seja, com o tempo ela vai perdendo fragmentos. Então, por isso que muitas vezes algumas coisas não tem como regenerar. Outras partes, né, tem como a gente regenerar o osso, cicatrização. A lagartixa consegue, né, quando ela perde o rabinho, ela consegue crescer de novo. Ou seja, algumas tem como, outras não. Já na meiose, pessoal, eu vou ser o quê? Ele é um processo de divisão em que eu vou gerar 4 células filhas. Na mitose eu gerei 2, na meiose eu vou gerar 4. Como assim, professor? Pessoal, é isso daí. Olha aqui. Aqui eu tenho uma célula mãe que ela vai replicar o seu DNA. Nesse processo de replicação do DNA, eu vou formar 2 células filhas, pessoal, com o mesmo número material genético da mãe, como acontece lá na mitose. Só que depois aqui, essas 2 células filhas vão se dividir também. Quando elas se dividem aqui ao meio, elas vão formar o que? 4 células filhas. Só que essas 4 células filhas vão formar o que? Vão ser o que, pessoal? Elas vão ter somente a metade do material genético da célula mãe. Então, o que acontece? Nesse processo aqui, deixa eu só tirar minha câmerazinha aqui que ela resolveu dar trabalho para mim. Agora eu coloco de novo. Então, o que acontece? Aqui a célula mãe se dividiu até formar o que? 4 células filhas, com a metade do material genético da célula mãe. Onde que vai ocorrer isso aqui, pessoal? Isso aqui vai ocorrer no processo de reprodução, formação de gametas. O que são gametas? Óvulo e espermatozoide. Quando vai fazer o processo da fecundação, não precisa lá de um óvulo da mãe e o espermatozoide do pai para formar o indivíduo 2N. Então, para formar esse indivíduo aqui, eu preciso, no caso aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho aqui, olha aqui, ó. Para formar um indivíduo, eu preciso do quê? Eu preciso desse processo, olha aqui, ó. O organismo 2N, que é o que tem todo o material genético, ele fornece 23 cromossomos por espermatozoide e 23 cromossomos para o óvulo. Esse óvulo, quando juntar com o espermatozoide, vai formar um organismo com 46, ó. 23 mais 23, 46, ou seja, se ele fosse igual na mitose, com a mesma quantidade de célula de genética da célula mãe, aqui não seria 46, seria um organismo com 92, né? Então não pode, seres humanos tem que ter 46 cromossomos para formar material genético, tá bom, pessoal? Por isso que lá no processo da mitose, uma célula mãe divide em 4 células filhas com a metade do material genético da célula mãe. Na mitose, a célula mãe se divide em 2 filhas com a mesma quantidade de material genético. É para cicatrização, crescimento. Meiose, produção de gametas. Gametas como óvulo e espermatozoide. Beleza, pessoal? Aqui é só falando um pouquinho de crossing over, que nesse processo aqui, ó, de divisão dessas células filhas, eles misturam um pouquinho. Isso gera o quê? Variação da genética. Então, quando ele está dividido aqui em 4 células filhas, esse aqui pega um pedacinho desse, tá vendo? Eles juntam aqui, pegam um pedacinho. É aquele caso dos irmãos que são daqueles irmãos que são bem diferentes um do outro, um tem o olho azul, outro tem o olho verde, outro tem o olho preto. É nesse processo aqui que faz a variação genética, muito importante para variar o nosso DNA, beleza? Então, pessoal, a gente viu um pouquinho da reprodução. Algumas reproduções também, elas podem ser sexuadas, quando há troca de gametas, né? O gameta masculino com feminino, e também a assexuada, que é no caso da reprodução. Então eu tenho brotamento, ela pode brotar e formar um novo indivíduo, ela pode mudar aqui, pode já formar uma gema, ela pode bipartir, ou seja, as bactérias, elas partem um meio, faz o processo chamado de bipartição.
divisão múltipla, multiplicação vegetativa, você pega lá uma raiz lá e planta e ela nasce, um indivíduo, né? A esporulação formando esporos, fragmentação, alguns indivíduos você pode quebrar, igual a esponja que eu falei para vocês, esponja marinha, que você pega um pedacinho dela e ela forma 2 indivíduos, né? Então, ou seja, esse é o tipo de reprodução assexuada, e a assexuada foi o que eu falei para vocês, que é a que tem a troca de gametas. Beleza, pessoal? Deu pra gente revisar um pouquinho, não deu? Valeu e até mais!